Fala, investidores, tudo bem? Aqui é o Vini e hoje eu vou comentar um pouquinho para você sobre esse dia vermelho que a gente teve na bolsa, o acionamento do Circuit Break. É a minha primeira experiência aí com esse tipo de coisa, então acabou que não de fato me assustou, mas pegou aí acho que todo mundo de surpresa. Como eu sei que tem bastante gente aí que me acompanha a evolução da minha carteira no canal, então eu resolvi trazer como isso prejudicou a minha carteira e o que eu penso um pouquinho sobre o que tem acontecido com as ações nesses últimos tempos. Justamente para tranquilizar vocês, esse aqui era um vídeo que eu não tinha planejado, então eu acabei decidindo agora para trazer. Então eu vou também colocar aqui para vocês o que eu vou fazer no dia de amanhã, que vai ser então o meu aporte na bolsa. Vou colocar para vocês o que eu estou pensando em comprar e agora eu vou mostrar também como acabou prejudicando a minha carteira. Então, primeiramente, o que aconteceu nesse circuit break? A gente teve uma perda aí de mais ou menos 10% do Ibovespa, 10, 11%. Então, aqui a gente pode ver que eu tinha um lucro somando meus dividendos, eu tinha uma perda de operações de R$ 66 e uma valorização aqui da minha carteira de 7.386, isso somado tudo, e no total isso dava uma valorização aí de 29,86%. Isso então foi, acho que a última atualização é quinta ou sexta-feira, alguma coisa por aí. Então agora atualizando aqui as cotações com o preço da web, vamos dar uma olhada aí como é que fica a minha carteira. Eu ainda não vi aqui como é que vai ficar. Eu sei que eu perdi bastante dinheiro, mas ainda não sei quanto. Então vamos dar uma olhada. Assim, já vai atualizar aqui as cotações na web. Para quem tiver interesse nessa planilha, o link vai estar aqui na descrição. Para quem quiser adquirir, ela está no custo aí de R$ 37,00, então é uma planilha bem acessível, bem completa também, vocês vão ver aqui no vídeo. Então aqui já deu a minha desvalorização, no caso da minha carteira. Então agora eu estou com um lucro aí de R$ 3.000, eu quase voltei aí a estaca zero, uma valorização de 12,12%. E só que isso na verdade não me preocupa nem um pouco, porque o que acontece? Então acaba abrindo várias oportunidades dentro da nossa carteira. Então, por exemplo, aqui nessa planilha, a gente consegue ver tem um percentual ideal dos ativos que a gente pretende ter. E eu gosto sempre de pensar em quantidade de ações e em percentual ideal que a gente precisa ter de cada ação dentro da carteira. Eu não vou falar muito sobre balanceamento da carteira aqui, isso vai ficar para um vídeo específico, é um tema um pouquinho mais longo. Só que aqui, então, a gente consegue ver, dentro dessa planilha, a gente consegue fazer simulações de compras das ações. Então, por exemplo, aqui, no caso de Banco ABC. Banco ABC é uma ação aqui que eu estou sublinhando. Agora eu tenho 4,18% dela dentro da minha carteira. Com essa queda aí foi uma das ações que caiu bastante. E o ideal que eu pretendo ter é 6%. Então, vindo aqui para dentro da tela do Banco ABC, eu consigo simular compras. Então, se eu fosse fazer uma compra aqui de 50 ações ao preço atual dela, ele já vai atualizar aqui o percentual que eu teria do Banco ABC na minha carteira, já passa aqui para quase 7%. Então, eu consigo fazer outras simulações e, no caso, ir ajustando. Então, se eu comprasse 30 ações, eu teria 5,86%. Se eu comprasse 15 ações, eu teria quase aí que o 5%. Então, isso aí acaba ajustando bastante, tá? Então, dessa forma, a gente consegue também provisionar as nossas compras. Então, o que eu estou pretendendo comprar? Eu acho que teve uma queda bem interessante, como eu já disse, no Banco ABC, na Hypera, que é a outra ação que eu tenho. Eu geralmente tenho comprado ela mais ou menos aí R$ 35,00, que é o preço que ela está sendo cotada hoje. Então, ela está sendo cotada aqui a R$ 35,50. Outra ação que abriu uma oportunidade muito boa, a meu ver, aqui é a Fras-le. Outra ação small cap aí que eu tenho um pouquinho mais de risco. Eu pretendo sempre manter aí uns 8% dela dentro da minha carteira. Ela está agora a R$ 4,90, bem próximo aqui do meu preço médio de R$ 4,71. Outra ação que abriu um bom gap aí é a Fleury. Está aí a R$ 27,00, ela estava geralmente ali a R$ 31, R$ 32,00. Então agora ela está a R$ 21,53. Outra ação aqui que eu separei é a Tupi. A Tupi, a última compra que eu fiz nela foi a R$ 21,00, ela agora está a R$ 17,75. Então aí possivelmente vão ser as próximas ações aí que eu vou comprar na minha carteira amanhã, o dia que meu salário vai cair na minha conta, tá? Então o que é interessante a gente olhar? Eu vou dar uma olhada aqui para vocês, quem me acompanha já há mais tempo sabe que eu tenho uma posição em PetroRio. Então PetroRio vinha sendo uma ação que estava muito valorizada na minha carteira. Então passando aqui para o lado, a PetroRio eu tinha mais ou menos aí comprado ela ao preço médio de 16,83. Então eu fiz duas compras na PetroRio, eu estava com um lucro aí de 200% na PetroRio, então um lucro bem interessante. E agora, como essa derrocada aí do petróleo, ela está custando, estou com uma valorização de 33,63 dentro da carteira. Por que então eu não vou comprar mais PetroRio? A PetroRio, ela chegou aqui num valor dentro da minha carteira, agora ela está de novo custando R$ 22,50 e ela está basicamente aqui com o meu percentual quase que ideal dentro da carteira, então 3%. Isso aqui nem foi combinado, eu não sabia que ela ia bater esse percentual. Só que por que também eu não vou comprar PetroRio? Como ela é um ativo de mais risco, eu me entendo ela sendo um ativo de mais risco e eu também compro a longo prazo, não faz sentido eu me arriscar mais dentro da empresa.
Obviamente, como ela estava mais valorizada dentro da minha carteira antes, ela estava bem acima desse percentual. Agora ela acabou ajustando por conta da cotação, só que o que eu ia acabar fazendo? Eu ia investir dentro de outras empresas e dessa forma eu ia acabar jogando a PetroRio lá para baixo de novo, como uma ação de risco, só que eu ia ter o meu preço médio lá embaixo de novo, né? Então, a PetroRio é um caso bem específico que ela tem uma proteção no preço do barril do petróleo. Então, se eu não me engano, ela tem a produção dela segurada a $60 por barril até o meio do ano, ou até a produção dela do meio do ano, alguma coisa perto, alguma coisa assim. Então, é uma ação que possivelmente não vai sofrer tanto aí com essa queda do petróleo, tá? Mas eu não vou acabar investindo nela, porque, como eu disse, ela já está aí mais ou menos no meu percentual ideal, sendo uma ação de risco. Outra ação aqui que eu poderia investir seria a Vulcabras, que também caiu bastante aqui, 6,29, mas eu acho que eu investi nela aí no último mês, então eu não vou investir. Então, para quem investe aí todo mês, não tem que se preocupar, vocês têm que pensar da seguinte forma: cada vez que as ações caírem, vocês têm uma possibilidade de comprar cada vez mais próximo da meta de vocês. Então, por exemplo, vindo aqui no Banco ABC, a minha meta em Banco ABC são 150 ações. Então, se eu fizer um aporte no Banco ABC de 100 ações, ao preço que ele está agora, de 16,08, eu vou estar fazendo uma compra aí de R$ 1.608 em Banco ABC e vou estar aí passando a minha meta. Então, a minha meta que seria de 150 ações, eu estou extrapolando a minha meta. Então, a gente também consegue ajustar aqui dentro da carteira para fazer bater com a meta. Então, se eu comprasse 80 ações, teria batido a meta. Então, dessa forma aí, essa planilha vai fazendo tudo automático para vocês, tá? Então, por que eu acho que a gente tem que pensar em metas de ações? Porque o número meta aqui que vocês vão determinar, isso aqui nunca vai mudar. Então, independente se o preço da ação cair para R$1, cair 100%, subir 200%, a meta de vocês vai seguir a mesma. Então, quando ele cai, é uma oportunidade de vocês comprarem e chegar cada vez mais próximo da meta. Dessa forma, a gente não fica com uma meta em porcentagem de rentabilidade, ou valor investido, ou enfim, qualquer outra meta que vocês tenham em mente. Eu acho que o número de ações é uma coisa bem interessante para a acumulação de patrimônio, que eu acho que deve ser o foco aí de todo mundo que aporta mês a mês. E também não se preocupar muito com o fundo de ações. Ah, eu vou comprar agora, vai cair semana que vem, vai cair mais 10%, tem chance de cair mais 15%, 20%. O fundo é o preço que vocês estão comprando agora as ações. Não tem como prever o futuro. Então tem muita gente que vende que tem que comprar no fundo e vender na alta. Isso é mito, isso é história, não existe. Não tem como comprar no fundo. Então o fundo é sempre o momento que vocês estão comprando. E quem aporta aí todos os meses vai acabar pegando o fundo de um mês, o fundo de outro mês, o fundo de outro mês, e assim vai acabar igualando mais ou menos com o preço de mercado, tá bom? Espero aí que vocês tenha ficado bem claro isso aí para vocês. Então, falando um pouquinho sobre a queda do Ibovespa, acabou que a Petrobras, ela caiu quase 30% no dia de hoje, então a gente pode ver que ela está aí mais ou menos bem próximo ao preço de 15 de junho de 2018, e o que acontece? O Ibovespa tem muita Petrobras dentro dele. Então, à medida que a empresa acaba tendo essa derrocada tão grande aí de quase 1/3 do valor, o Ibovespa também vai lá para baixo. E as outras ações acabam seguindo o Ibovespa. Então, tem muitos investidores que às vezes se baseiam em índices, né, no caso do Ibovespa, e acabam às vezes zerando a posição no Brasil, ou enfim, principalmente investidores de fora, né, investidores externos, acabam tirando a posição do Brasil, também alguns fundos que têm resgate. Então, tem vários fatores além aí da baixa do petróleo, que acaba prejudicando também. Coronavírus também é outro problema aí que o mercado vem polemizando, né, e acaba tendo muitas notícias negativas e as cotações vão lá para baixo. Então, para a gente que é buy and hold, eu acho que agora é o momento de acumular cada vez mais ações. Então, se focar nas ações que estão caindo mais, esquece um pouco os fundos imobiliários, que estão um pouco mais estáveis, que estão segurando a carteira. Por isso eu gosto dos fundos imobiliários, eles acabam dando aquela segurança na carteira. E agora é hora de investir em ações. À medida que as ações subirem, vamos colocando cada vez mais nos fundos imobiliários. Então, uma outra ação que também está caindo bastante, JHSF. JHSF, o Primo Rico comprou ela lá, R$9, se eu não me engano. Então, aqui a gente vai ver, desde aqui da máxima dela um mês atrás, se a gente for botar, ela teve uma queda de 40%. O que aconteceu com a ação nesse período? Ela mudou alguma coisa nos fundamentos? Não mudou nada. A empresa soltou um bom resultado no quarto trimestre de 2019 e segue fazendo o trabalho dela, e segue fazendo empreendimento, segue tudo igual na empresa, a mesma gestão, não teve escândalo nenhum. Então essa queda de 40% das ações aí nesse último mês é nada mais do que notícias negativas e fluxo muito alto de vendas, que acaba não tendo gente suficiente para comprar as ações no preço que o pessoal quer vender, acabam vendendo cada vez mais baixo para sair da ação, e tem esse problema aí. Então aqui, obviamente, não é nenhuma recomendação de compra que eu estou fazendo, o que eu tô passando aqui para vocês, mas é só aí para vocês ficarem um pouco mais tranquilos, dormirem tranquilos aí com a carteira de vocês. Para mim, no fim do dia, é isso que importa, a gente ficar tranquilo aí com os nossos investimentos,
como eu não pretendo me aposentar semana que vem, nem mês que vem, nem daqui a um ano, eu sigo tranquilo aí comprando cada vez mais ações nos meses, ganhando aqui os meus dividendos, nessa planilha aqui perfeita, como eu já mostrei para vocês. Então quem tiver interesse nessa planilha, vai estar aqui na descrição. Já viram aí a minha carteira completa, como eu disse, nada do que eu falei aqui nesse vídeo é uma recomendação de investimento, de compra ou de venda dos ativos. Espero aí que vocês fiquem mais tranquilos com esse vídeo, espero aí que eu possa ter ajudado vocês. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Bons investimentos a todos e valeu!